volta e comunicando aqui no Supermanhã, o ponto alto da notícia, o nosso papo cabeça das terças-feiras, aqui com o psicólogo Arnaldo Santos, dentro da programação da Jovem Pan News. Aproveitando, você que está começando o seu dia, para você ficar bem informado, né? Olha, a gente tem tratado de vários problemas que atingem, afetam, né, o universo das pessoas como um todo, e principalmente defendendo a necessidade de você que está nos ouvindo procurar ajuda, e ajuda especializada. É por isso que os psicólogos estão aí exatamente para nos orientar, entender a nossa realidade pessoal e principalmente nos ajudar a reencontrar o caminho, claro, da sã consciência, que é isso que nós queremos sempre, né? Acima de tudo. Hoje o Arnaldo vai tratar de um tema delicadíssimo. Você já deve ter ouvido: psicopatia. Ah, fulano é um psicopata. Mas o que é a psicopatia? Como é que ela pode ser tratada à luz da psicologia? Esse é o nosso tema na manhã de hoje. Quando você mandou para mim a mensagem, Arnaldo, via rede social, psicopatia, eu fiquei pensando em várias situações, né? Crimes gravíssimos, né? Situações onde a gente classifica as pessoas, ou a mídia classificou alguém como psicopata. É isso mesmo? O psicopata, ele é alguém que pode, inclusive, matar, fazer mal a outra pessoa? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. E, mais uma vez, Marcos, a gente está aqui para, às vezes, até desmistificar. Muitas vezes você bota um termo, você é um psicopata, mas, na verdade, não é. É preciso, assim, muito cuidado com o que a gente diz, porque o dia a dia a gente incorpora o cinema também, né? Ele também contribui para que você corra o risco de chamar alguém até de psicopata, e não tem nada a ver com a história, né? Tem nada a ver com o comportamento que caracteriza realmente a pessoa que tem um transtorno que é de personalidade antissocial. Ou seja, transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata. No DSM-4, que é o manual de diagnóstico, né, que os psiquiatras norte-americanos eles emitem para o mundo inteiro, o transtorno é esse transtorno, né, de personalidade antissocial, que a gente chama de psicopata. E quais seriam, Marcos, essas características principais, né, os sinais que podem detectar que uma pessoa tem esse transtorno? A gente, às vezes, até passa a vida inteira, né, com aquela pessoa e não sabe que ela pode, num momento da vida, ela desencadear esse transtorno e aí cometer muitos crimes sem a gente nem perceber. É um caso que, não sei se você lembra, um caso lá de Goiânia, um rapaz de 26 anos, ele matou 39 pessoas, dentre elas mulheres jovens, mendigos, né, gente de rua, prostituta. Né? Então, veja só, é a forma como a pessoa lida no dia a dia. Ou seja, são pessoas extremamente frias, não têm nenhuma emoção praticamente. Elas não cumprem a lei de maneira nenhuma. Elas são impossíveis não, elas são ausência de, não tem nenhum afeto. Então, essas características elas vão se somando, certo? Geralmente, a criança, a partir dos 12 aos 15 anos, ela começa a apresentar alguns sinais. Que sinais são esses? É aquela criança que pega um animal e tortura um animal com o maior prazer, com a maior tranquilidade. Não estou dizendo que ela não quer dizer que o psicopata, já no início da manifestação desse sentimento, não pode ser sentimento que ele não tem, mas nessa manifestação de atitude, ele não se compadece da dor do outro. De jeito... Empatia é a palavra que não existe para o psicopata, ou seja, ficar no lugar do outro. Ele não tem nenhuma emoção, ele não tem nenhum sentimento de solidariedade. Então, essas pessoas, né, e utilizam as pessoas que estão ao lado, ou a família, para ter um ganho
E o maior prazer dessa pessoa é saber que está, vamos dizer, um termo bem coloquial, né? Enrolando, né? Enganando a pessoa. Manipulando, se escondendo isso. ali então, junto. Isso. Essas pessoas, elas têm o maior prazer de fazer isso. E qual é o maior instrumento que essa pessoa tem para fazer isso? É exatamente um sinal, né? Um transtorno que tem em vários transtornos psíquicos, que é o chamado mitomania. Por exemplo, a histérica, ela também tem esse sinal de mitomania, ou seja, é mentir tanto que acredita na própria mentira. Então, um dos instrumentos, né, do psicopata, um deles, um dos principais, é você apresentar, né, o comportamento de mitomania, ou seja, mentir tanto, quer dizer, enrolar as pessoas de maneira sempre para ganhar alguma coisa. Ou confiança, credibilidade. Até na parte sexual, são geralmente pessoas, né? Mais homens do que mulheres. A psicopatia? Isso, é mais homens do que mulheres. Diferente da histeria, que é mais mulheres do que homens. Também tem alguns sinais, né? Não estou dizendo que são iguais, pelo amor de Deus, né? Nós vamos fazer um capítulo só sobre histeria. Mas psicopatia atinge mais homens. Mais homens, tá certo? E são geralmente pessoas extremamente sedutoras, né? Consegue envolver as pessoas de uma maneira tal que ela consegue tudo o que imaginar. O psicopata, né? Para você que ligou o rádio agora, talvez seja a sua pergunta, espero estar ajudando você a entender esse transtorno. Ele consegue estudar, ele é alguém inteligente, ele é alguém que sei lá, pega aí, tem vários cargos, né, no dia a dia do mercado, ele consegue ser um brilhante jurista, ele consegue ser um brilhante agente, alguém que trabalha com saúde, um médico, ele consegue ser um brilhante empresário, ele consegue avançar, sim? A literatura, Marcos, indica que os psicopatas eles estão em três áreas. Não vou dizer que é bom identificar aqui. Claro. Não cai a carapuça em você, a não ser que você seja um psicopata, né? Mas vamos lá. A gente não está dizendo que todas as profissões que eu vou citar aqui, tá certo? Vai ter psicopata, pelo amor de Deus. É bem claro isso, porque a gente tem que ter maior cuidado. Mas a literatura indica que a medicina, o direito e a política é onde se encontra os maiores psicopatas. Medicina, direito, e isso ao longo da história. Ao longo da história. Então, por isso que serviu de referência. Pode ver só, tem várias. Mas tem jornalista, tem tudo. Tem jogador de futebol, bom, tem tudo, tá? Mas a história aponta essa tendência. Porque, Marco, uma das características também do psicopata é o ter poder, tá certo? Ele tem que ter poder. Tem que ter poder. De alguma maneira. De alguma maneira. Então, você imagina a pessoa que é fria, não tem nenhuma emoção, não está preocupada com o social, só está preocupada com o prazer dele ou de conseguir alguma coisa. Então, você aliado a isso, você tem o poder de decidir sobre pessoas ou influenciar pessoas. Então, esses sinais estão sendo, caracterizados como a pessoa sofre da psicopata. É difícil fazer diagnóstico do psicopata? Olha, Marcos, ele, como eu falei, geralmente, ele começa a apresentar sinais dos 12 aos 15 anos de idade. Então, é uma soma de informações. É uma conduta, é um transtorno de conduta, tá certo? Muitas vezes, veja só, é justamente naquele momento em que o adolescente é rebelde, né? Que às vezes até pode confundir, ou pode, nessa relação de rebelde, pode ter uma pessoa que esteja iniciando ali um processo de psicopatia. Que leve a psicopatia. Que leve lá, como um adulto, ele pode, no futuro, apresentar o transtorno, tá certo? Tem um ouvinte que está na linha e quer participar. Eu vou pedir para que você seja breve, Ione, porque o nosso tempo é curto. Qual é a sua pergunta? Doutor Arnaldo, bom dia, Marcos, todos os ouvintes. Eu conheço uma pessoa há mais de 5 anos e essa pessoa tem todas as características, todas. E ele confunde muitas coisas.
Primeiro é o seguinte, ele queria que eu me casasse com ele a pulso. E recentemente eu estava divorciada. E depois ele mentia demais, e depois mandava mensagem horrorosa pelo celular. E foi preciso eu ter que fazer uma mudança de um estado para outro, porque tudo que o senhor falou, essa pessoa é. E uma vez eu falei, você precisa de ajuda. Eu falei para ele, você é um psicopata, você precisa de ajuda e você não quer se ajudar. Você quer ajuda, eu posso ajudar você. Então, foi horrível, porque parecia uma pessoa totalmente desequilibrada. Aliás, ele ficou desequilibrado. Foi terrível, terrível. E toda a característica que o senhor falou, essa pessoa tem, não quer ajuda de ninguém. Obrigada, doutor Arnaldo. Obrigado pela participação. Eu esqueci de perguntar só a profissão, mas para ver se batia com a estatística. Ela não falou em morte, ela falou nesse sentimento de poder e querer ser dono do outro. Mas parece ser um caso diferente, porque pelo que você me fala, o psicopata adora manipular. Ele não conseguiu manipulá-la. E aí ele estava vivendo um outro tipo de transtorno pelas características? Veja só, é muito pequeno. Delicado, né? Veja só, a gente não pode dizer que a pessoa tem só por essa característica. Só por essa característica, né? O que permite, né, assim, vamos dizer, que tenha essa característica que pode ser a psicopatia, inclusive, Marcos, a pessoa, ela é tão, vamos dizer, tão mentirosa, né? E também se as pessoas, pelo contrário, acho que ela é uma pessoa boazinha, apesar de manipular as outras pessoas, ela ainda se acha, né? Ela faz com que as pessoas achem que ela é exatamente o contrário, ou seja, boazinha. É uma pessoa má, não tem nenhuma moral, tá certo? A moralidade dela não existe. Todas as leis faz de conta que não existe. Tá quem certo? descobre o psicopata, pelo que você coloca, doutor Arnaldo, é quem está ao redor dele, né? O psicopata não se reconhece psicopata, né? Não, Marcos. Ele, inclusive, veja só, ele acha que é uma forma dele viver no mundo. Tá certo? É o jeito dele, a personalidade dele. Eu sou assim. Eu sou assim e acabou, ponto final. Ele então, racionaliza a própria doença, sempre se defendendo. Apesar de ele ter, tá certo, consciência do certo e do errado. Do certo e do errado. É diferente, vamos dizer, que fazer aqui um paralelo assim muito superficial, tá certo? Certo. O esquizofrênico, ele tem em determinado momento que ele sai da realidade. Uhum. Ele é até inimputável, né? Ou seja, ele pode praticar um crime e não ir preso. Ele vai para um manicômio judicial. Para tratamento. Para tratamento. Enquanto que o psicopata, não. Ele tem consciência do que ele faz, sabe o que é o certo, o que é errado. E tem prazer com aquilo. Tem prazer em torturar, prazer em matar, prazer em manipular. E o instrumento justamente a mitomania, ou seja, mentir a vida toda. Uma incrível capacidade de mentir. São extremamente inteligentes essas pessoas, tá certo? Então, assim, às vezes eu estava antes de vir para cá, eu estava pensando assim na minha infância, né? Eu não sei que fato o futuro desse meu colega, mas a gente estava estudando, Marcos. Não vou nem citar o nome. A gente estava estudando, fazendo matemática, né, e física, e uma das pessoas que ia fazer medicina, ele estava... um lugar que estava chovendo bastante, a gente estudou tanto que cansou. Aí ele pegou um sapo e botou em cima do cara, deixou o cara lá dormindo. Quando o cara se acordou... Pense na situação, que loucura, né? Então, veja só, esses vamos dizer, comportamentos de você ver o outro sofrer ali e não tomar nenhuma atitude que você gostar de ver o outro sofrer, né? São sádicos também, tá certo? É outra característica, que são sádicos. Então, veja só, a gente não quer dizer, viu? Vou colocar aqui bem claro. Todo mundo, às vezes, tem um sinal de qualquer pequeno transtorno. Não significa dizer que esses sinais, quando esses sinais eles são frequentes, tá certo? O tempo todo, as pessoas que estão ao lado percebem essas características,
essa pessoa pode ter esse transtorno de psicopatia. Psicopatia. Está aí hoje o tema que é trazido pelo Dr. Arnaldo Santos, ele que é psicólogo, no nosso quadro Papo Cabeça, aqui da Jovem Pan News, das terças-feiras pela manhã. Psicopata. Se um psicopata estiver me ouvindo agora, ou uma psicopata estiver me ouvindo agora, ele se reconhece nessa fala ou deve estar rindo e ironizando e planejando já fazer a sua maldade do dia a partir de agora, doutor Arnaldo? É muito difícil a gente fazer um diagnóstico. O cara está lá ouvindo e disse, olha, dois babacas lá falando de mim, e eu estou aqui no poder, no meu carrão, e agora eu vou botar para lascar em todo mundo. Quer dizer, ele está rindo lá, ele consegue ter essa... A pessoa tem esses sinais. E aí, o fato dele fazer alguma coisa é as pessoas que estão ao redor e com quem quiser fazer, né? Certo. A gente não pode, ter uma bola de cristal para saber que a pessoa pode fazer. Psicopata forma família? Forma família. Tem todas eles têm assim, eles manipulam desde a mãe, o filho, a esposa, para ter um ganho secundário. Ou na parte sexual, ou na parte econômica. O maior prazer dele é enganar as pessoas. É genético a psicopatia? Existe teoria, Marcos, tem uma parte genética, tá certo? Tem uma parte de emoção, que é de comportamento também, que ela pode adquirir. Influência social do ambiente. Isso. Tem uma série de fatores, né? E, inclusive, até a amígdala também, que é uma parte do cérebro que é responsável pela emoção. Ela parece, vamos dizer, não estou dizendo aqui que a palavra não é essa, atrofiou. Certo. Mas ela não desenvolveu ou tem algum fato cerebral que essa parte da emoção, ela não parece que está anestesiada, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples, né? Por que estou dizendo isso? Porque a pessoa... ela tem ausência de emoção. Ela é frieza. A frieza é uma das características principais. É não ter nenhum tipo de emoção. E a mitomania, que é você enganar as pessoas. Ser mentiroso. Prazer o tempo todo. De mentir. Pois é, tá lá o cara no trânsito com seu carrão, é um psicopata, tá ouvindo aqui o Supermanhã, se identificou com a fala do Dr. Arnaldo e nesse momento ele tá dando uma freada para dar um susto em alguém, para ver se a pessoa, né, se lasca, vai cair da mal, vai desejando o mal do outro e rindo dentro do carro, né, porque tá se divertindo com a maldade. Arnaldo Santos, o psicopata trata como, né? Uma vez uma família tendo essa realidade que não deve ser fácil, um diagnóstico como esse, mas uma vez descobrindo, também não é fácil a convivência com a realidade desse problema. Como é que trata o psicopata? Olha, Marcos, pela literatura, veja só, quando o diagnóstico é feito através de testes, tá certo? É o psiquiatra que faz, né? O psicólogo ele pode detectar, auxiliar, mas o psiquiatra é o responsável para detectar o transtorno. Geralmente começa dentre os 12 aos 15 anos. Quando é diagnosticado logo do início, é por isso a importância que tem, sabe? Tanto os pais, para observar, pode observar o filho, pode observar o sobrinho, uma pessoa... Mas quando envolve emoção, Arnaldo, eles vão querer mascarar. Pois é, então... Que a mãe admitir que o filho tem um problema... Mas, veja só, não é bom admitir que a pessoa pode fazer um tratamento e ser amenizado o problema. Conviver. Se você, pela literatura, diz o seguinte, se é diagnosticado logo no início, pode ele viver lá na frente sem disparar o problema, tá certo? Mas uma vez, Marco, instalado o transtorno, a literatura diz que não tem cura. Ou seja, ele vai chegar um momento que vai praticar vários crimes. Ele vai, de alguma maneira, se revelar, né? Porque nenhum crime, ele é perfeito. Claro, uma hora as câmeras pegam. Isso, nenhum crime, pelo direito forense, né? Pelo direito, se você realmente tiver uma investigação concreta, uma investigação intensa,
em um momento, aquele crime ele vai aparecer. Eu estou pensando aqui, você falando, o Hitler era psicopata? Tem alguma história na literatura sobre quem pesquisou a vida do Hitler? Ele era psicopata? Olha, Marcos, eu não... Ou algum dos médicos que trabalhavam com ele, porque ele fazia experiências para que via o sofrimento humano. Ele não via judeu como humano. E as experiências todas eram de sofrimento e de morte. Existia um médico, me parece, na época, né, que fazia... O Joseph Mengele, que foi o que morreu no Brasil. Fazia experiências com seres humanos. Ou seja, você está ali, a pessoa está sofrendo, né, e você não tem nenhuma emoção. Então, indica, né, que essa pessoa ela pode ter o transtorno da psicopatia. Da psicopatia. Mas a história nunca... Olha lá que coincidência a televisão, né? Mostrando um suspeito de psicopatia. Agora são 8h30. Eu vou ter que chegar a encerrar o nosso programa de hoje, Arnaldo. Mas eu queria que a palavra final fosse sua. A gente falou de um drama que pode estar atingindo, né, pessoas que convivam com figuras com esse perfil e não saibam o que fazer. Como é que quem está do lado de um psicopata pode ajudá-lo? Olha, mesmo só, Marcos, é preciso que a pessoa que estiver, né, mas é muito difícil você, somente com essas características, né, Marcos, você diagnosticar a pessoa. É preciso que a pessoa tenha cuidado de conviver com essa pessoa. Porque uma vez, como eu falei aqui, instalado, né, todas essas características, para reverter isso, segundo a literatura, é impossível, não tem cura. Então, o que você pode fazer? É a pessoa se afastar dela, porque pode, em determinado momento da vida, a pessoa venha praticar um ato extremo, né? Olha só que coisa. Não tem como. Essas pessoas não procuram, geralmente, tratamento, porque, como eu falei para você agora, ele se acha que tem essa maneira dele viver. É antissocial, ele não cumpre lei, ele não tem nenhuma emoção, não está nem preocupado com o outro. A palavra solidariedade não existe, somente ele é a pessoa certa, vamos dizer, é o centro do universo, vamos dizer assim. Então, essas pessoas, elas não procuram o psicólogo, não procuram o psiquiatra, porque ela tem consciência do fato, mas não está nem aí. Vamos lá. Extremamente frias. Para finalizar, lembrando, o Arnaldo faz parte do Cavida, né, que é um grupo de psicólogos voluntários que atende gratuitamente você, meu amigo, você, minha amiga, que acompanha aqui o Papo Cabeça. Esses temas que o Arnaldo traz é exatamente o argumento que a gente tem para, ao final, indicar você o Cavida, que faz esse atendimento psicológico gratuitamente aqui na capital alagoana. Aonde fica o Cavida? Como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem procurar ajuda, Arnaldo? A sede é na rua Walter Ananias, 341, ali próximo da Polícia Federal, né? Ali no bairro do Jaraguá. O telefone 3326-2774. É um grupo de psicólogos e voluntários, são cerca de 20 psicólogos, era 21, mas aqui saiu um, são 20 agora, tá certo, Marcos? E estamos assim à disposição para qualquer pessoa que esteja com algum conflito com seu cônjuge, com um amigo, com um filho, com a filha, enfim, estamos à disposição. E lembrando, Marcos, seguindo aqui, viu? A psicopatia, tá certo? É uma coisa séria. A gente tem... As pessoas são frias ao extremo, né? Não tem nenhuma moralidade, ela não tem moral, né? Moral no sentido de comportamental, né? Então é preciso que as pessoas que estejam convivendo com essas pessoas, né, elas tenham o maior cuidado, tá certo? E aí, para que a pessoa não seja manipulada por essa pessoa que tenha esse transtorno, tá certo? Obrigado pela sua participação, boa viagem. O Arnaldo que vai participar do primeiro Congresso Brasileiro sobre Suicídio, né, que acontece aí nos próximos dias e, claro, vai trazer novidades para nós aqui dentro da nossa programação. Eu vou encerrando a primeira parte aqui do Supermanhã, na manhã desta terça-feira, ensolarada na capital alagoana, dizendo que volto a partir das 10 da manhã, depois da rede Jovem Pan News. Até lá!